Oi, gente! Vou mostrar pra vocês hoje todos os meus livros lidos no mês de março. Sim, eu estou muito ativa nessa rede, não é mesmo? Não é mesmo? Então, eu tenho 7 livros que foram os meus 7 lidos desse mês. Eu comecei o mês lendo Todas as Boas Pessoas Daqui. Então, se tu quer saber mais a fundo sobre esse livro, tem uma resenha. Eu vou ver se eu descubro como que eu deixo aqui na tela pra vocês o link, né, dessa resenha. Mas aqui a gente vai conhecer a história da Margot, que ela é uma jornalista e precisa retornar para a cidade onde ela cresceu. Assim que ela chega na cidade, ela descobre que meninas ali de 5, 6 anos de idade estão sendo violentadas e assassinadas. E isso traz à tona tudo que aconteceu com a Margot e a sua melhor amiga de infância. A Jane Eyre era uma menininha de 6 anos de idade quando foi encontrada assassinada em uma vala lá na cidade onde a Margot cresceu e onde ela está nesse momento. A Margot atualmente ela é jornalista, então ela resolve que ela vai fazer uma matéria envolvendo essas duas situações e tentando ligar os acontecimentos de 1994 com os acontecimentos atuais. E ela vai mexer ali num vespeiro, gente, ela vai fuçar num vespeiro. Esse livro aqui, ele é baseado em um caso real que aconteceu em 1996, o caso da menina John Bennett, que foi, né, encontrada morta no porão da casa dela. E esse livro aqui traz bastante referências a esse caso. Então, se tu já conhecia esse caso, saiba que vai ter muita referência aqui. E caso tu queira dar uma olhada no caso, né, antes de ler o livro, também é uma boa pedida. Eu gostei muito dessa história, ressaltei bastante isso lá na resenha. Se tornou facilmente um dos meus livros de suspense e thriller preferidos. O final desse livro, gente, ele é muito bom e eu acho que ele faz muito jus à história, né, ao fato de ter sido baseado em um acontecimento real. Então, eu gostei muito do final desse livro e eu super recomendo ele. Eu dei 5 estrelas para essa leitura aqui. Depois eu li Mickey 7. Esse livro aqui eu recebi pela Planeta Minotauro. Eu sou parceira da Planeta Minotauro em 2025. E esse livro aqui eu solicitei para eles porque agora, no mês de março, teve o lançamento do filme Mickey 17 com o Robert Pattinson, ou melhor, o Edward, de Crepúsculo. Sim, porque ele vai ser o eterno Edward, não é mesmo? Aqui a gente vai conhecer uma ficção científica onde humanos eles estão tentando conhecer, desbravar outro planeta. Eu ainda sou muito crua para falar sobre isso, porque eu acho que é a segunda ficção científica que eu leio. Mas, enfim, nesse futuro, nesse planeta onde essas pessoas vivem, os humanos podem ser clonados. Uma mosca passou por aqui. Os humanos podem ser clonados. Então, assim, depois do teu DNA enviado para o laboratório, se o teu corpo morre, um novo corpo vai ressurgir com todas as memórias antigas que o teu outro corpo teve. Ou seja, tuas memórias vão ser passadas. Vou falar para vocês que eu gostei bastante desse livro porque ele é bem descontraído. Ele é uma leitura extremamente descontraída, mas como eu sou um bebê recém-nascido lendo ficção científica, eu tive sim um pouco de dificuldade durante a leitura, porque eu tive um pouco de dificuldade de visualizar o cenário que estava sendo introduzido ali para mim, e também teve alguns momentos que eu achei a escrita um pouco parada. Eu acho que poderia ter tido mais ação no livro, mas assim, foi a minha primeira aventura, eu tava ansiosa para conhecer essa leitura, então eu achei ele bem interessante, é um bom livro assim para passar tempo. Realmente tem um suspensezinho ali, mas não é nada uau. No final, inclusive, fiquei com algumas pequenas dúvidas, mas ele é um bom livro realmente para te divertir, sentar ali e ler. Tu consegue ler ele numa tarde, porque ele é super, super, super fluido. Eu li acho que 120 páginas ou 130 páginas em uma hora. É muito, muito, muito fluido, porque ele tem uma diagramação muito boa. Então, isso ajuda bastante também. Eu acabei dando 3 estrelas pro Mickey 7 e na minha classificação de estrelas é sempre bom. 3 estrelas é bom, 4 estrelas é muito bom e 5 estrelas é tipo, meu Deus, que livro bom. Então, 3 estrelas é bom, tá dentro do ok, que a gente gosta, que a gente indica. Então, tá aí uma ficção científica pra tu te divertir e o tempo passa super rápido. Depois de tanto me insistirem, de tanto pedirem pra eu ler 2 livros lá na rede social vizinha de vídeos curtos,
eu comprei um dos livros que tanto me pediam, que foi Nunca Minta, da Freida McFadden. Aqui a gente vai conhecer um casal que tá buscando ali uma casa. Eles estão recém-casados há pouco tempo e eles querem encontrar uma casa perfeita para eles morarem, constituírem família, né? Enfim. E aí eles marcam então com a corretora de imóveis que eles vão visitar uma casa. Só que o dia que eles estão indo é um dia que tá assim, ó, caindo o mundo. Tem neve para tudo que é lado, tá muito frio, eles não estão nem preparados para ir para determinado local. Chegando lá nessa casa, a corretora de imóveis não tá lá, mas tem uma luz acesa dentro da casa. Então eles pensam, pô, ela deve ter guardado o carro na garagem por causa da nevasca e tá lá dentro esperando a gente. Eles acabam entrando nessa casa e assim que eles entram lá dentro, eles descobrem que a casa era de uma doutora, né, uma psicóloga, psiquiatra. Eu sempre tenho dificuldade, gente, de diferenciar psicólogos e psiquiatras, mesmo sabendo o que cada um faz, chega na hora de falar eu me atrapalho. Mas enfim, essa casa pertenceu a essa determinada doutora que tá desaparecida há 3 anos. Faz 3 anos que a mulher não dá as caras. E aí, como eles estão presos lá dentro, a corretora de imóveis não tá lá, eles não têm como ir embora, eles pensam, tô aqui, vou ficar aqui, pelo menos aqui eu consigo ficar quentinho, né? Não vou correr riscos na rua. E eles acabam, então, ficando e passando a noite lá. O fato é que a nossa protagonista principal, ela é muito fofoqueira, metida, enxerida, e ela vai mexer lá no consultório da doutora Adrienne, e vai fuçar nas coisas dela, até que ela vai encontrar um quartinho onde tem várias fitas escondidas, porque a doutora, ela gravava em fitas de áudio as suas consultas com seus pacientes. A Trisha, que é a nossa protagonista principal, basicamente, ela vai ouvir várias dessas fitas e ali naquelas fitas vai ter várias pistas do que pode ter acontecido com a doutora Adrienne, porque afinal de contas a mulher desapareceu. Esse livro aqui, gente, eu gostei bastante dele. Eu já tinha desistido da Freida McFadden já tem um tempo, mas esse livro aqui eu até agradeço a quem me indicou ele, de verdade. Se tu foi uma pessoa que foi lá no TikTok e falou, Mi, lê esse livro, muito obrigada. Porque eu realmente gostei dele. Ele é muito curto, ele tem 200 e pouquinhas páginas, eu li ele super rápido e eu não imaginava o que estava para acontecer aqui. Eu dei 5 estrelas para ele. Depois eu li Christine. Na verdade, esse livro aqui eu comecei a ler ele em fevereiro. Acabei lendo muito pouco em fevereiro e ele foi ficando de lado. Então, eu acabei resgatando ele em março e pensei, vou finalizar esse livro. E finalizei, gente. Aqui a gente vai conhecer o Arnie. Ele é um garoto extremamente introvertido, ele não tem amigos, ele sofre bullying, ele tem só um amigo, que é o Dennis. E o Dennis, ele é o garoto popular da escola, ele namora as meninas mais bonitas, ele joga no time de futebol e ele defende o Arnie a vida inteira, ele sempre foi o protetor do Arnie. E um dia os dois estão andando de carro até que o Arnie, ele vê um Plymouth 1958 virado na carcaça. O carro tá caindo aos pedaços, mas ele se apaixona, ele fala que o carro tá perfeito, vai restaurar, que ele quer aquele carro. Indo contra o Dennis e a família dele, o Arnie compra a Christine. Só que conforme o carro vai sendo consertado, o Arnie vai tendo uma mudança de comportamento muito grande, muito brusca. Ele vai mudando completamente. A família, os amigos e a namorada que o Arnie vai ter futuramente, eles percebem essa mudança. Eles vão tentar salvar o Arnie, porque afinal de contas, isso é a influência da Christine. E esse livro aqui tem um final assim, ó. Eu acho que o King costuma trazer esses finais, aquele final de filme, né? Aquela coisa assim, uau. O King traz muito isso nos livros dele, e aqui mais uma vez ele traz, e ele conseguiu fazer eu chorar mais uma vez. Gente, esse cara tem o dom de fazer eu chorar. Eu não choro em outros livros, mas do King, não tem um livro até hoje que eu não chorei. O fato é que Christine é um livro sobre a trajetória dos personagens. Então, é sobre a vida, a construção, as amizades, a família, amores, os primeiros amores, a necessidade de ser visto, a necessidade de ser amado por outras pessoas. Então, ele é realmente um livro de construção. Super recomendo a leitura de Christine para quem quer começar a ler King. Todo mundo lá no aplicativo vizinho sempre me pergunta: ah, qual livro do King tu recomenda para começar a leitura? Aqui tá um deles. Ele é grande? Ele tem 615 páginas, mas ele é um livro muito fluido, e ele é um livro lá dos anos 80, onde o King costumava pesar um pouco a mão na arte de ser prolixo, mas em Christine ele foi, ó, muito rápido, é um livro que se lê muito rápido, e tu realmente tem a vontade de continuar lendo aquele livro, então eu super indico Christine
para iniciantes no Mestre do Terror. E, obviamente, ele foi 5 estrelas também. Depois eu li Selva de Pedra. Esse livro aqui eu recebi do Délio Galvão, ele é um autor nacional. E aqui a gente vai conhecer uma história que se passa no Leblon, lá no Rio de Janeiro, em 1980. Um grupo de adolescentes estão brincando ali de polícia e ladrão, até que um desses meninos vai cair do prédio. A polícia vai ser chamada, todo mundo vai chegar lá em roda do menino que tá ali no chão e, enfim. Só que teorias vão começar a ser levantadas de que talvez o menino ele não caiu, talvez ele foi jogado lá de cima. O nosso detetive principal aqui, o detetive Peçanha, ele vai começar a investigar junto com seus outros técnicos forenses para tentar descobrir de fato o que aconteceu. E 25 anos depois que a gente vai ter a solução desse caso, porque ele não vai conseguir resolver o caso lá nos anos 80. Então, atualmente, nós temos outro detetive que vai ter ali uma ligação com aquele detetive do passado e ele sim vai descobrir o que foi que aconteceu lá no Leblon nos anos 80. Eu gostei bastante desse livro, ele traz uma vibe bem Agatha Christie, assim, sabe? Aquela coisa de chegar no final ali, coloca todo mundo de frente, cara a cara um com o outro, vamos, né, falar o que aconteceu. Então, eu gostei bastante desse livro, do estilo de narrativa dele e tudo mais, e eu dei 4 estrelas. O que Fazemos nas Sombras? Esse livro aqui eu recebi da Faro em parceria com eles, né, que eles são meus parceiros aqui do canal. A gente vai conhecer a história da Paris, uma mulher que vai ser encontrada no banheiro da casa dela, no chão, ao lado do corpo do marido que tá morto dentro da banheira. Só que o detalhe é que ela tá segurando a arma do crime. Então a Paris vai ser acusada pelo homicídio do próprio marido. Só que nesse tempo, enquanto ela está sendo acusada, se preparando ali para dar o depoimento dela, a gente também vai conhecer uma versão da Paris no passado. A mãe dela foi presa por ter assassinado o amante que abusava da Paris. O livro aqui, ele não tem assim um final uau, surpreendente, né? Um plot twist, algo revolucionário. Na verdade, tudo que acontece estava bem na frente dos nossos olhos ali o tempo todo, mas é interessante ver o desenvolvimento da protagonista principal e por tudo que ela precisou passar para chegar onde ela tá nesse momento. E tem bastante cenas fortes de violência, principalmente violência contra criança. Então, se atentem a esse gatilho. A escrita dela é super fluida, então o livro foi super rapidinho e tem só 280 páginas. E eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. E por último, A Boa Mentira. Esse livro aqui eu fiz parceria com a Dark Side para ler lá no meu clube do livro. Eu tenho um clube de leitura onde eu tenho várias pessoas que estão lá comigo. E para começar esse clube eu acabei escolhendo A Boa Mentira. Inclusive fiz um convite lá no TikTok, então várias pessoas vieram, né, migraram de lá. E nós lemos esse livro. Aqui a gente vai conhecer a história da Gwen. Ela é uma psiquiatra que ela é especialista em pessoas com comportamentos agressivos, assassinos, serial killer ou apenas pessoas agressivas. Então ela estudou muito tempo as mentes dos serial killers mais conhecidos da história e hoje ela trabalha somente com esse tipo de paciente. Ali na cidade onde ela mora, tem um serial killer que tá apavorando toda a cidade. Ele já fez 6 adolescentes como vítima. Um desses garotos, ele conseguiu fugir do tal serial killer. Quando a polícia perguntou para ele quem que era o serial killer, ele apontou para uma pessoa. O advogado de defesa dessa pessoa que o Scott denunciou, ele tá falando que o cliente dele é inocente e ele vai contratar a doutora Gwen para traçar ali um perfil psicológico para eles juntos tentarem descobrir quem que é o verdadeiro serial killer, porque eles realmente acreditam que aquela pessoa que está sendo acusada é inocente. E dessa maneira a doutora Gwen vai se ver ali imersa nessa história e muito envolvida com o advogado de defesa. Esse daqui com certeza se tornou um dos meus preferidos. Eu gostei muito da escrita dessa autora, do jeito que ela conta, do jeito que ela prende a gente. Só que uma coisa é bem interessante aqui, que eu achei que ela foi super ousada nesse livro. Ela conta a história pra gente e lá desde o início ela vai te dar uma informação muito importante que eu pensei, não pode ser isso, não vai ser isso. É uma informação muito importante para ela jogar logo no início do livro pra gente, nananana. Acabei indo para outro caminho completamente diferente. As meninas lá no clube estavam falando para mim, olha, eu acho que é determinada coisa, acho que é isso, né? Todo mundo foi levantando as suas hipóteses e a maioria delas estavam certas
E assim, gente, eu fui pega desprevenida, mas eu acho que eu até preferi ter ido pra outro caminho e acabar sendo surpreendida. Eu recomendo muito esse suspense, ele é um thriller psicológico ali muito bom, mas ele tem algumas cenas bem gráficas e bem pesadas, então também se atentem um pouco ao gatilho. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro e eu, assim, recomendo mesmo, mas é aquela coisa, talvez tu vai descobrir o plot twist logo no meio do livro, mas vale muito a pena conferir a história. É isso, gente. Esses foram os meus lidos do mês de março. Eu tô um pouco perdida aí nos meses, mas essas foram as minhas leituras. Eu gostei bastante. Teve autor nacional novo que eu não conhecia, autora que eu gosto muito, que eu pude revisitar a escrita dela. Teve leitura coletiva, teve gênero que eu não costumo ler, que foi a ficção científica. Em geral, eu acho que eu fui super bem alimentada no mês de março. E já tô ansiosa para as minhas leituras de abril, já tô com alguns livros em mente. Tô gravando esse vídeo hoje exatamente no dia 31 de março, então provavelmente vou estar postando agora no dia seguinte ou no próximo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários se tu quer que eu traga mais das minhas leituras do mês. Eu ainda tô testando o que funciona e o que não funciona aqui nessa plataforma, então o teu comentário é muito bem-vindo. Não deixa de me seguir lá na rede social vizinha, lá no Instagram, lá eu tô sempre nos stories, né? Eu acho que é a rede que eu fico mais presente no dia a dia mesmo. No TikTok é o mesmo arroba nas duas redes sociais, lá também tem vídeo praticamente todo dia. Alguns dias não tem, mas assim, são quase todos os dias. E aqui no YouTube eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo na semana pra vocês. Estou me dedicando bem, tá? Também, por favor, se inscreva, ativa o sininho, dá um likezinho que já ajuda bastante no vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!